eu percebo nitidamente no consultório as crianças que chegam, e eu brinco, até nas minhas aulas eu falo assim, faltou educação infantil de qualidade, né? Faltou baldinho cheio de areia, faltou massinha, faltou pegar lá o pregador, a pinça, e aí reflete no desenvolvimento da criança. Então, parabéns, professor Wesley, por essa aula aí muito bacana que você deu, né? Aula, assim, né? É aquela pincelada, mas que no curso vira, assim, uma fonte de conhecimento gigantesca. E hoje nós estamos aqui para falar justamente sobre os sinais de alerta que os alunos apresentam, né? Que eles podem demonstrar que existe ali uma dificuldade de aprendizagem. Eu sou Débora Corigliano, sou psicopedagoga, especialista em neurociência da educação. Trabalhei muitos anos na área da educação infantil, entrei como auxiliar de classe, fiquei como professora muitos anos, assumi a coordenação, a orientação, sempre fiquei na educação infantil, cheguei a dar uma ciscadinha no ensino fundamental, mas a minha praia foi a educação infantil e eu valorizo bastante, porque é na educação infantil que todo o aprendizado se transforma em estrutura para esse conhecimento. Depois comecei a trabalhar como psicopedagoga clínica, né? Até hoje dou assessoria em algumas escolas, tenho alguns livros publicados, dou aula aqui no Grupo Rema e também dou palestras, treinamentos para professores. Então, eu estou envolvida nessa área da educação, focando principalmente as dificuldades de aprendizagem. Aqui eu trago para vocês alguns dos livros publicados. O primeiro livro meu, Orientando Pais, Educando Filhos, surgiu justamente da necessidade de perceber que pais melhores orientados, os filhos chegam mais estruturados na sala de aula. E quem é aqui da escola, né? Quem trabalha na escola sabe muito bem disso, que como uma criança que vive numa família harmoniosa chega mais feliz na escola. Então, eu busquei neste livro, né, na época eu já escrevia para um jornal, e aí compilei os meus artigos do jornal nesse livro Orientando Pais, Educando Filhos, justamente com temas importantes, né, como a escolha da escola, a retirada da fralda, trabalhar o medo, como educar de forma harmoniosa uma criança, trabalhar a questão da interferência dos avós e da colaboração e da necessidade dos avós na vida da criança. Então, foi um livro, assim, que me trouxe muita troca com esses pais e que foi importante, porque quando eu dava um treinamento, uma palestra para pais e falava sobre a orientação de pais, os professores falavam, nossa, Débora, eu quero isso aí um pouquinho para mim na escola, né? Esses temas para o educador. E isso, anos depois, surgiu o segundo Orientando Pais, Educando Filhos, em parceria com o educador. Então, eu tenho alguns temas que eu oriento os pais. Embaixo, no final do capítulo, eu ponho para o educador. E nesse livro, Orientando Pais, Educando Filhos, o de capa branca, ele tem um QR Code em cada capítulo, que quando você coloca o celular, estou com preguiça de ler, coloca ali o celular e você assiste o vídeo sobre o capítulo do livro. O livro do meio aqui, o Funções Executivas, ele surgiu também como um trabalho de pesquisa minha, justamente para ajudar o professor na sala de aula, né? Orientando funções executivas são as nossas habilidades de organização, de planejamento, de perseverança, e que, se treinadas na gente mesmo e também nas crianças, nós teremos uma aprendizagem mais saudável. E o último que eu falo sobre inclusão é um livro para professores falando de inclusão. É um livro que ele é um projeto de inclusão que está sendo divulgado nas escolas públicas. Ele veio pelo Ministério da Cultura. Não é um livro comercial, mas é um livro onde uma autora de livros infantis escreveu 5 histórias, né, com uma criança cadeirante, a criança cega, a criança surda, uma criança autista e uma criança com TDAH. E esses livros infantis, com base neles, eu criei esse livro, que é um manual para o professor trabalhar em sala de aula a inclusão. Então, realmente o meu trabalho, ele está focado na criança e justamente também com o apoio da família para trabalhar as dificuldades de aprendizagem. Então, vamos começar com o nosso conteúdo.
né? Falando sobre as pessoas que têm dificuldades e como isso é perceptível e que às vezes a gente não consegue nomear a dificuldade, mas que ela está presente. Então, com certeza, você vai conhecer pessoas ou conhece pessoas com as características que eu vou apresentar para você. Eu trouxe aqui alguns personagens, né? O primeiro personagem é o Júlio, que é um menino de 3 anos que não para de correr enquanto está acordado, quer dizer, o dia todo. Sua mãe não sabe mais o que fazer para acalmá-lo. Ela sente-se cansada, desanimada, porque o Júlio não para quieto. Tenho certeza que vocês conhecem um Júlio aí, na sua escola, na sua família. Temos também a personagem Carmen, que tem 17 anos, está se preparando para o vestibular, mas não consegue se manter concentrada. Ela não mantém-se concentrada para estudar. Ela sente sempre uma sensação de cansaço. Por outro lado, nós temos o senhor Joaquim. É um senhor de 59 anos, um jovem, né? Vamos falar assim, porque o Joaquim é mais novo que eu. Um jovem de 59 anos que tem um ritmo alucinante de trabalho. Fuma, adora comida de fast food, tem obesidade e é extremamente sedentário. Acho que vocês conhecem alguém como o seu Joaquim. Temos o Mário também, né? O Mário, que tem 8 anos, ele está no ensino fundamental 1. E o que aconteceu com ele? Os pais foram chamados na escola devido às dificuldades que o Mário apresentou com relação à aprendizagem. A professora fala que ele está sempre ali no mundo da lua. Temos o nosso último personagem, que é o Pedro. É um jovem com 40 anos, um profissional de sucesso, porém com alguns problemas conjugais, porque a esposa, apesar de ele gostar muito dela, a esposa fala que ele não dá atenção para as questões da casa. Então, o que essas pessoas tão diferentes, idades diferentes, situações diferentes, têm em comum? Então, se a gente parar para perceber, vou voltar até aqui nos slides, nós temos uma criança de 3 anos, uma menina de 17, um jovem senhor de 59, um menino de 8 anos e um adulto com 40 anos. Vocês conseguem perceber que todos eles, devido a algumas questões, não conseguem ter uma vida, entre aspas, com um determinado equilíbrio. Alguma parte ali apresenta uma dificuldade. Isso quer dizer que falta para essas pessoas habilidades, né? Para o pequeno, voltando aqui, ó, para o pequeno Júlio, falta concentração para que ele possa se manter mais calmo. Para Carmen, falta um treino para ela de foco, né? Exercícios que ela possa treinar o seu foco e a sua atenção para que ela tenha um tempo maior de concentração para o estudo. Para o seu Joaquim, falta mudança de comportamento para que ele se sinta cada vez melhor para cumprir com o seu trabalho e para ter uma qualidade de vida melhor. Para o Mário, né? A professora fala que ele está no mundo da lua, de repente ele precisa, sim, de uma consulta com um neuropediatra para entender o porquê dessa desatenção. E o Pedro precisa também de treinos de habilidades para conseguir equilibrar questões profissionais, sociais, emocionais e familiares. Tudo isso, todos eles, quer dizer, podem sim bater a porta do seu consultório como psicopedagogo. Você pode, é lógico que nem no meu caso, eu como psicopedagoga clínica e institucional, eu tenho um nicho de atendimentos. Eu atendo crianças e adolescentes, mas você pode se especializar na nossa pós-graduação em psicopedagogia focada para idosos e adultos,
Você pode também focar na psicopedagogia hospitalar. E isso no nosso curso aqui da Rema Neuroeducação, nós temos, né? Vocês terão aulas sobre esse nicho dentro da psicopedagogia. E aí as perguntas surgem. Quando a gente se depara com esse público com características tão diferentes, e eu acredito que você, em sala de aula, que tem 30 alunos e que todos, graças a Deus, são diferentes, você se depara com algumas dúvidas. Será que esta criança é uma criança com algum tipo de distúrbio? Será que essa criança, por ela ter dificuldade, ela é uma criança, de repente, autista? Ela é uma criança que tem uma dislexia? Ela é uma criança que tem alguma questão neurológica? Então, eu trouxe aqui algumas perguntas mais comuns que surgem em função dessa demanda. A primeira pergunta, que é uma pergunta muito básica: o que é o TDAH? O TDAH é um transtorno do déficit de atenção com a hiperatividade. Este com aparece porque a gente pode encontrar crianças só com déficit de atenção, podemos encontrar pessoas com a hiperatividade e com a impulsividade, então por isso é um com aí, né? E ele é um transtorno neurobiológico que tem uma origem genética de longa duração. Então é uma herança aí que a gente recebe da nossa família, né? Ele persiste por toda a vida, ele não é um transtorno ou como se fosse uma doença que tem cura. Não. A criança que tem o TDAH, ela vai ter o TDAH e ela vai ficar com esse TDAH durante a vida inteira. E que compromete o funcionamento da pessoa em vários setores da sua vida. E o TDAH, ele se caracteriza em 3 grupos, como eu falei: a hiperatividade, que é o TDAH, a impulsividade e a desatenção. Então, quando a gente pensa em TDAH, a gente está falando de um transtorno neurobiológico. Nós não estamos falando de ações comportamentais. Às vezes a criança tem uma falha de comportamento. Isso não quer dizer que ela seja uma criança com um transtorno. É comportamento. Comportamento a gente muda com ações comportamentais. Um transtorno, a gente lida com treinos de habilidades, muitas vezes, ou depende do histórico da criança, a necessidade de entrar com medicamento. Então, é diferente uma parte comportamental de um transtorno neurobiológico, tá? Outra pergunta: o que se entende por essa hiperatividade, né? Essa hiperatividade é um aumento excessivo dessa atividade motora. A pessoa com hiperatividade, ela é inquieta, o tempo todo ela precisa de movimento, né? Então, é aquela criança que não para. Eu atendo um menino no consultório e ele é diagnosticado como uma criança hiperativa, e assim, é um alerta que eu faço. O hiperativo, ele precisa do movimento. Nós não podemos, e agora isso é muito importante, preste bastante atenção, não podemos pedir para o hiperativo ficar quieto. Sabe, é uma afronta quando a gente chega para uma criança de hiperativo e fala: para, fica sentado, chega de se balançar, chega de parar. Por quê? Porque este cérebro precisa do movimento para ele equilibrar e se focar. Existem hoje já mesas para crianças hiperativas que na base da mesa tem uma roda de bicicleta com pedal. A criança assiste aula pedalando, porque esse movimento do pedal equilibra e ela consegue manter a atenção. Então, o hiperativo, ele precisa do movimento. O que nós podemos fazer para ajudá-lo? Tirar os distratores de atenção, aquela mesa cheia de coisa, aquele estojo cheio de coisa, né? Então, isso é uma outra coisa. O que eu estou falando é justamente do movimento. Então, se você tem alunos com essa hiperatividade, tente não ficar, porque é a mesma coisa de falar: não respire, sabe? Se alguém chegar para mim e falar: para de respirar, eu aguento 30, sei lá quantos segundos, eu já não vou aguentar mais. Então, essa criança, ela precisa desse movimento.
Então, quando se trata de criança, que os professores descrevem que se levanta da carteira, se mexe, isso é um sinal da hiperatividade, né? Com isso, se ela não é treinada em termos de habilidades, ela tem muita dificuldade para prestar atenção. E por essa inquietude dela, o adulto responsável tem que estar atento para que ela não se arrisque ou tenha alguma coisa perigosa, tá bom? Outra pergunta. Hiperatividade é sinônimo de TDAH? Não, não é. Não é toda criança hiperativa tem o transtorno e nem toda criança que tem déficit de atenção tem hiperatividade. Vou dar um exemplo. A minha filha, ela tem déficit de atenção, mas ela é a paz na calma. Ela é aquela que se deixar, se joga no sofá e fica assistindo televisão. Hoje ela já é adulta. Hoje ela trabalha, está fazendo pós-graduação, ela está ativa no mercado de trabalho. Mas na adolescência e mesmo na infância, ela não tinha nenhuma característica de hiperatividade. E nem toda criança que tem hiperatividade tem, ao rigor, um transtorno, tá? Então, a hiperatividade significa apenas o aumento da atividade, né, motora, que pode se encontrar em diversos outros transtornos específicos, né? Então, é uma questão, assim, importantíssima dessa criança, de a gente prestar atenção no porquê acontece essa hiperatividade, o porquê está vindo. Aí, assim, a gente, depois de detectado, a gente pode falar, sim, essa hiperatividade tem uma base. Pode ser, sim, o TDAH. Onde você vai ter esse conhecimento, né? Quando que você vai ter esse conhecimento para fazer essas análises, para fazer essas observações? Na nossa pós de psicopedagogia. Então, a pós, ela traz módulos pertinentes para que você tenha esse conhecimento. Nós vamos conhecer os transtornos durante o curso, nós vamos fazer uma avaliação completa, né? Desde o encontro com os pais, a anamnese, avaliação, intervenção, é um processo de aprendizagem dentro da pós que vai te dar condições, como psicopedagogo, de fazer uma avaliação mais aprofundada do que acontece com essa criança. Outra pergunta, e a impulsividade, né? A impulsividade, eu falei no começo aqui sobre o meu livro das funções executivas. Uma das funções importantes é essa questão do controle inibitório. O que é o controle inibitório? É eu controlar as minhas ações. Então, a impulsividade é aquela reação súbita, é aquela coisa que a gente faz sem pensar. A ação não passa pelo cérebro. Eu já respondi, já falei, aquela coisa sem ter um controle, né? Aquela criança que responde sem o professor ter terminado a pergunta, né? Então, a criança impulsiva, ela age muitas vezes sem pensar. Ela lê. Olha, eu tô vendo que estão chegando perguntas aqui, ó. A Maximiliana mandou uma pergunta aqui. Maximiliana, no final, depois da minha apresentação, a gente vai ter uma parte só de perguntas, né? Então, eu vou poder responder para vocês. Mas estou vendo aqui que tem bastante pergunta, que legal, que a gente vai responder no final. Então, essa criança impulsiva, ela muitas vezes age sem pensar. Na sala de aula, você vai perceber que ela levanta, ela responde aquilo que você nem terminou de perguntar. Na prova, ela nem terminou de ler o enunciado, ela responde, e às vezes ela responde errado. Todas essas habilidades, ou melhor dizendo, inabilidades, poderão ser treinadas com o profissional da psicopedagogia, né? E a criança desatenta? A desatenção é a falha de atenção pode aparecer de diversas formas, né? A pessoa que não consegue manter a concentração por muito tempo, aquela que começa a ler um livro, na metade da página já não lembra o que acabou de ler, tem que ler de novo, até mesmo numa conversa, se perde naquilo que está falando, perde o fio da meada. Eu tenho muitas crianças assim no consultório.
que estão me contando as coisas, as palavras fogem, aonde eu estava mesmo, o que eu estava falando, sabe? Acabam usando essa expressão, né? Então, a desatenção é responsável por erros, às vezes tão, sabe, pequenos, mas que acaba prejudicando a criança. Então, muito cuidado para a gente entender essa questão das crianças desatentas, né? Por que vem essa desatenção? Às vezes, mudar uma criança de lugar na sala de aula colabora muito para que ela consiga manter um pouquinho mais a sua atenção. Às vezes, tirar tantos estímulos visuais da sala de aula ajuda também. O material, como eu falei, em cima da carteira, aquela criança que tem o lápis com a borboletinha pendurada, a borracha com glitter, o estojo de um dinossauro, do carro que brilha, tudo isso interfere na questão atencional. Então, é importante que o professor em sala de aula tenha essa observação dos seus alunos, que às vezes um pequeno ato já contribui para que essa criança se torne um pouquinho mais atenta, né? A desorganização é comum na criança com TDAH. Quando a gente fala de desorganização, nós também estamos falando uma das funções executivas, que é organização. A organização, ela reflete na nossa vida em diversos sentidos. Se eu sou uma pessoa que tem uma falha organizacional, né? Então, eu não consigo me organizar externamente, com certeza eu não vou conseguir organizar internamente. O que seria organizar internamente? Organizar meu pensamento, as minhas palavras, as minhas etapas, sejam elas quais forem. Acordar, tomar café, tomar banho, a minha gaveta com as minhas roupas. Então, essa pessoa que não se organiza externamente, ela não consegue se organizar internamente. Quando eu vou falar, quando eu quero explicar alguma coisa, quando eu quero fazer um percurso, então quando eu quero redigir algo, o pensamento acaba ficando também desorganizado. Ah, isso não tem cura, não tem salvação? Tem salvação, tem treino. Quando a gente fala do nosso cérebro, nós falamos de treino de habilidades. Esse é o trabalho, gente, do psicopedagogo. Às vezes eu recebo alunos que me perguntam: professora, mas eu sou professora particular, eu dou aula particular, e aí eu também quero ser psicopedagogo, e é a mesma coisa? Claro que não, né? Cada um no seu quadrado. O professor particular, ele é especialista em conteúdos. Eu não tenho a capacidade de ser professora particular. Não sei todos os conteúdos de português, matemática, geografia, química, física. Não tenho esse conhecimento. Então, isso cabe ao professor particular que vai trabalhar conteúdos. O psicopedagogo clínico, ele trabalha habilidades. Eu treino como psicopedagoga clínica. Eu primeiro avalio e na minha avaliação eu detecto a defasagem desta criança nas habilidades e assim, muitas habilidades, né? A gente fala em atenção, em foco, em memória, a parte psicomotora que o professor Wesley falou agora, né? Então, a parte psicomotora, a parte um pouco da parte emocional, a psicopedagogia me dá subsídios para detectar esta questão e, principalmente, programar, planejar a intervenção. Então, o psicopedagogo, ele treina habilidades. Então, a pessoa com TDAH é desorganizada, então, primeiro pela falta de atenção, depois pela questão da hiperatividade. Por isso que perde coisas, não sabe onde colocou o livro, não sabe onde deixou a caneta, esquece o que tinha para fazer. Então, acaba essa desorganização, acaba interferindo no desenvolvimento da criança. Eu treino organização no consultório, sabe? Que tipo, vou acrescentar uma pergunta aqui. Como que você faz esse treino de habilidades com relação à desorganização?
Vou dar uma atividade super simples. Eu tenho umas fichinhas no consultório com nome de pessoas, muitos nomes. E eu, separadinhas, eu brinco com a criança que eu falo assim, vamos colocar essas fichas em ordem alfabética? É uma ordem, é uma organização, né? Eu começo explicando para essa criança os ambientes que ela frequenta, que todos os ambientes têm uma organização. Entra no supermercado, eu falo para ela, não é organizado? O setor de alimentos, de produto de higiene, produto de limpeza, bolachas, tudo tem uma organização. O trânsito tem uma organização. Eu começo a situar esta criança com relação à organização e depois disso eu vou treinando este cérebro a ter um olhar organizacional para as coisas externas que afetarão a sua conduta interna. Próxima pergunta. Como se reconhecem essas crianças que apresentam TDAH sem a hiperatividade? Gente, é uma questão, assim, importante, porque normalmente essa criança que tem um TDAH, e ela, um TDA praticamente dito, né, e ela não tem a hiperatividade, é aquela esquecidinha na sala de aula. Por quê? Ela não atrapalha, é aquela criança que não levanta, que não bagunça, que não vai levantar a mão, que não tem essa falha de controle inibitório. Ela é aquela quietinha, que consegue fazer as coisas porque ela copia de alguém, ela espera o professor dar a resposta e copia. Muitas vezes ela passa desapercebido, mas é aquela que ela tem muita dificuldade atencional, né? Aquela criança introvertida, tímida, porque ela não consegue elaborar a fala dela, porque ela tem uma desatenção. Com isso, ela apresenta uma falha de vocabulário, as palavras faltam. Ela apresenta também uma falha, muitas vezes, não sempre, na evocação da memória. Ela não se concentra naquilo que ela faz. Ela se dispersa. O professor está dando aula, ela está olhando a roupa do professor, o painel que está na sala. Então, ela tem um grau de desatenção muito maior do que o movimento, do que a hiperatividade. O hiperativo tem um grau de hiperatividade, às vezes, muito maior que o atencional, mas acaba, pela hiperatividade, acaba refletindo. Bom, agora vamos falar dos sinais, né? Nós estamos aqui, o tema da nossa conversa são para que vocês aprendam esses sinais, né? Lembrando que o professor, dentro de sala de aula, por mais que você seja um psicopedagogo, na escola você está como professor. Então, você não pode criar hipóteses diagnósticas, você não pode diagnosticar, nem sendo psicopedagogo clínico. Eu não posso dar um diagnóstico, mas você pode ter esses sinais, né? Observar esses sinais e encaminhar essa criança. Então, quais são esses sinais? Primeiro, deixa de prestar atenção em detalhes e comete erros por descuido em atividades escolares, tem dificuldade de manter atenção até em tarefas, em jogos, e parece que não está escutando aquilo que a gente está falando. Não segue instruções, então não termina os seus deveres, deixa as coisas pela metade. Uma coisa importante, eu coloquei um quadradinho ali, descartar aspectos físicos. Por quê? No consultório, na minha anamnese, eu sempre faço isso. O que é? Eu falo para a mãe, já descartou visão e audição? Eu tive 2 casos que eu vou contar rapidinho para vocês. Primeiro caso, era uma criança, um menino que chegou, a mãe chegou assim e falou, a professora falou que ele não se alfabetiza porque ele é TDAH. E eu vim para fazer uma avaliação. E eu, nessa conversa, perguntei para a mãe, ele não para quieto na sala, a professora fala que ele levanta muito, que ele não está conseguindo se alfabetizar, ele não escreve uma letrinha, ele não identifica as letras, então é esse o problema dele. Quando eu falei, você avaliou visão e audição? A mãe falou não. Eu falei, então vamos descartar os aspectos físicos para pensar nos aspectos neurológicos. Quando a mãe levou esse menino no otorrino, ele tinha 40% de audição, porque ele tinha excesso de cera, uma cera interna. Sabe aquela cera interna que o otorrino faz uma lavagem no ouvido e resolve? Era isso que ele tinha. Então, imagina uma sala ruidosa, um menino que escuta como se a gente tampasse o nosso ouvido. Tampem o ouvido de vocês agora. Vejam como vocês escutam a minha voz. Vem com eco, vem assim, meio abafada. Era isso que esse menino escutava.
como que ele vai se concentrar para se alfabetizar? O oftalmo, o otorrino fez a lavagem do ouvido, o menino acalmou, ficou comigo no consultório uns 6 meses, ainda para eu ajudá-lo naquela defasagem. Na verdade, era uma lacuna que ele tinha de alfabetização, e ele não tinha nenhum distúrbio. Outra menina, uma menina hiperativa, também conseguia se alfabetizar. Quando eu conversei com a mãe, a mesma fala: vamos descartar parte física, a visão e audição. A mãe levou no oftalmo, uma menina tinha 6 graus de miopia, com 7 anos ninguém tinha detectado. Então, são fatores importantíssimos. A semana passada eu dei uma entrevista na Rede Bandeirantes, aqui da minha cidade, eu sou de São Paulo, e em Campinas, e a minha irmã estava na casa dela com um pedreiro, e eu estava falando justamente isso que eu acabei de falar. O pedreiro falou: nossa, eu acho que a minha neta tem isso. Então, por isso que é importante a gente descartar a parte física, né? Porque, não, ele escuta bem e ele enxerga bem. Ótimo, então vamos para a parte neurológica, né? Então, aqui, peraí, eu estava aqui, ótimo, o próximo. Então, tem dificuldade para organizar tarefas e atividades, evita, né, reluta em se envolver atividades que envolvam muitas tarefas, uma questão mental de leitura, compreensão, eles nem querem participar. São crianças que perdem as coisas, perdem os livros, distraem-se por qualquer situação. Sinais de hiperatividade. Crianças que se mexem muito na cadeira, levantam-se toda hora, né? Em momentos que deveriam se manter sentados, não conseguem, né? São crianças que correm demais, sobem, descem, não param. Eles têm, assim, uma inquietação. Às vezes, ele está assistindo a televisão, ele está de pernas para o alto, ele está de ponta cabeça, ele está comendo, ele está andando para cá, pela casa. São crianças que estão a 1000 por hora. Sinais da impulsividade. Dão respostas precipitadas e têm dificuldade de esperar sua vez. Né? Na hora ela quer fazer primeiro, ela quer ser primeiro, às vezes ela nem sabe o que tem para fazer. Tem dificuldade para esperar o momento de falar. E isso a gente vê em adolescentes, nós vemos em adultos que tem aquela, sabe, nem espera, já está lá brigando, já está discutindo, nem entendeu a questão. Interrompe os outros continuamente, né? Está o tempo todo ali interrompendo porque quer se interferir, não espera o outro falar. Isso é um sinal de impulsividade. É interessante, quando eu dou essa aula na pós-graduação, as alunas se identificando: professora, eu sou assim, professora, eu tenho essa característica, professora, eu estou me identificando. Quando eu dou aula das funções executivas, eu peço, sim, se observe primeiro, se perceba, para que depois você consiga perceber nas suas crianças, né? Outros sinais importantes: uma dificuldade, baixo rendimento escolar, os relacionamentos não duram, justamente porque a pessoa é muito agitada, a pessoa é impulsiva, então tem uma falha nesses relacionamentos, sejam eles profissionais, aquela pessoa que muda de emprego, desiste de curso, sabe? Aquela pessoa que não se relaciona emocionalmente também e apresenta uma baixa autoestima, porque não completam, não terminam, não concluem. Então, isso são sinais importantes. Trago aqui, lógico, uma charadinha, né, da Mafalda, né, que ela fala aqui sobre, eu vou ampliar, porque a minha tela aqui do computador tá pequena, e eu tô com a mesma apresentação aqui no celular, né? Então, ela fala justamente, né, não há nada pior do que ter um cérebro em alta voltagem e uma memória em baixa voltagem. Então, a criança está a 1000 por hora, mas não consegue dar conta daquilo que vem para ela a 1000 por hora. Então, as orientações importantes com relação a esses sinais, né? Quando percebemos alguns desses sinais, precisamos levar em consideração, precisamos observar essa criança. Isso está se perpetuando, porque às vezes é um dia.
aquele dia a criança chegou mais agitada, porque aconteceram coisas na casa dela, ela está mais irritada, mais nervosa. Então, é apenas uma consideração, né? Então, dois itens, um ou dois eventos, não diagnosticam que a criança é desatenta ou hiperativa. O importante é que a gente observe essa conduta. Em que momento isso vem acontecendo? Toda vez que a criança é contrariada, ela fica mais agitada. Então, peraí, não é neurológico, é comportamental. Ah, toda vez que ela tem que ler alguma coisa, ela não dá conta? Opa, vamos observar com mais atenção sobre isso, né? A questão do encaminhamento. Quando o professor em sala de aula detecta essas coisas, e eu como psicopedagoga, eu recebo como as crianças chegam no meu consultório, como as famílias chegam no meu consultório. Em primeiro, pela indicação das escolas, né? Porque o professor levanta essa hipótese, levanta esse sinal de alerta, conversa com os pais e encaminha. Então, essas crianças chegam no consultório para mim através da indicação das escolas. Segundo, conversa entre as mães. Ah, meu filho está apresentando esse comportamento, assim, assim, assim. Ah, eu levo o meu na psicopedagoga, na Débora. Essas crianças chegam também pela indicação das próprias mães. Alguns chegam por indicações de outros profissionais, como um neuropsicólogo, neuropediatra. Eu tenho contatos com alguns neuropediatras aqui da minha cidade. Então, há vamos dizer assim, esse grupo de profissionais que acabam um indicando ao outro. Então, às vezes, eu recebo no consultório também a criança já diagnosticada. Outras vezes, eu sou a primeira profissional que vai ter contato com essa criança depois da escola. Então, é importante que se façam esses encaminhamentos. Há um psicopedagogo, neuropsicólogo, fonoaudiólogo também, porque é melhor que se faça uma avaliação e que se detecte, não, é só comportamental, do que achar que é um comportamento, ele é teimoso, ele é preguiçoso, ele é mal educado, né? Ele não sabe parar quieto. É melhor detectar do que rotular uma criança num comportamento que ele não tem, né? Então, independente do laudo, se você tem um aluno com algumas características citadas aqui, eu vou passar aqui algumas orientações. Então, fique atento, né? É importante que não deixemos passar, porque às vezes a gente fala, vamos esperar amadurecer. Gente, não falem mais isso. Não falem mais isso. Não é o amadurecimento que vai transformar um TDAH em menos TDAH nessa vida. Não. Quanto mais precoce fizermos o diagnóstico e trabalharmos com esta criança, muito mais fácil serão as estruturas desse desenvolvimento, serão feitas essas conquistas, e ela vai chegar numa fase que é uma fase mais sensível, que é a adolescência, com essas estruturas melhores formadas. Então, essa coisa de falar, deixa mais para frente, quando chegar lá, a criança na educação infantil já está dando 1000 sinais, deixa chegar no ensino fundamental. Não, porque ela vai passar, para chegar no ensino fundamental, por um período que a gente chama de alfabetização, que é um período de erros e acertos. É um período que eu preciso que essa criança tenha um pouco de foco, um pouco de atenção, um pouco de destreza motora, que ela tenha a questão das funções executivas prontas, essas estruturas prontas. Então, não falem mais isso. Espera amadurecer. Não somos frutas. Para que a gente tenha que amadurecer, senão cai do pé e estraga tudo, né? Quais são as orientações? Mantenham contato com os pais das crianças regularmente, né? Evite se reunir apenas em momentos de crise ou problemas. Eu trabalhei muitos anos como coordenadora de uma escola e às vezes as mães falavam assim: nossa, a gente só é chamado aqui quando alguma coisa não tão boa acontece. Então, a gente pode manter esses contatos com os pais em algumas reuniões específicas. Eu fiz muito isso, né? Fora da escola, já como assessora, como palestrante que sou, em dar reunião para pais para falar coisas desse tipo, sinais de alerta do desenvolvimento do seu filho, comportamento, educação, são temas que a gente pode abordar em reuniões de pais
conforme a faixa etária, não aquela reunião que você chama a escola inteira. Eu vou chamar só a turma de alfabetização, os pais da minha turma de alfabetização. Vou conscientizá-los do que a gente espera ou não da criança nessa fase. E o pai vai falar: nossa, meu filho não tem tudo isso, não. Opa, vou conversar na escola, eu acho que eu preciso de ajuda. É importante estabelecer regras claras e conscientes. A criança se sente mais segura sabendo o que é esperado dela. Isso para todos nós. Pensa, se você entra num emprego novo e ninguém te explica como acontece a empresa, você sente qual é o primeiro sentimento? Insegurança. A criança precisa ter tudo muito claro, regras claras. Você pode, por exemplo, eu tenho um aluno TDAH na minha sala de aula, por exemplo. Quando você sentir necessidade de se mexer, me chama. Eu vou, sabe, falar: fulano, leva lá um papel para a moça da cantina. Fulano, pode ir até o banheiro, que ele vai se movimentar e vai voltar mais focado. Então, é importante que essa criança tenha as regras claras, né? O professor precisa se envolver com o aluno para despertar nele a motivação e ele se sentir bem, ter autoestima, sabe? Essa professora, ela olha para mim, essa professora gosta de mim. Eu vou dar um exemplo inverso disso. Uma vez um menino chegou no consultório falando que para ele aquele dia tinha sido péssimo. Eu, por quê? Um menino assim com um grau de hiperatividade gigantesco, aquele que não para quieto mesmo. Ele me contou, ele falou: Débora, hoje foi aniversário da minha professora, e aí fizemos um bolo, tinha refrigerante, e ele falou: e eu, desse jeito que eu sou, todo estabanado, eu bati a mão na garrafa de Coca-Cola que estava aberta e caiu a Coca-Cola em cima do bolo. Derramou coca no bolo, amassou o bolo, e a minha professora olhou para mim e falou assim: fulano, você estragou o meu aniversário hoje. E ele ficou só com essa frase da professora, que eu, particularmente, tenho certeza que ele não estragou o aniversário dela. Com certeza ela saiu da escola, ela teve a festa dela, conversou com as pessoas que ela ama, recebeu os parabéns de todo mundo. Aquele evento foi um evento, um acidente, um menino hiperativo do lado de uma garrafa de Coca-Cola aberta, que esbarrou a mão e caiu em cima do bolo da professora. Então, às vezes, uma ação que a gente tem com uma criança assim, a gente prejudica muito, porque afeta uma questão emocional. E o emocional faz toda a diferença no nosso conhecimento, né? Então, a gente precisa prestar atenção quando a gente fala algumas coisas para essas crianças, né? Peraí, deixa eu voltar aqui, já falamos destas. Estabelecer limites, né? Com calma, assim, não de modo punitivo, mas sim firme e direto. Monitorar frequentemente o progresso da criança, né? Trabalhar a autoestima, auxiliar essa criança a orientar, a alcançar as suas metas, né? Usar de metodologias ativas com o objetivo de gerar recursos. De repente, essa criança não dá conta de copiar o que está na lousa, ela pode tirar uma foto. De repente, ela não dá conta de ler em voz alta na sala de aula, então eu não vou submetê-la a determinadas situações, né? De repente, ela não dá conta de se organizar na sala. Ao invés de criticá-la, eu vou ajudá-la, né? Repetir atividades é sempre uma oportunidade constante de aprendizado. No consultório, às vezes a criança fala: posso ler aquele livro de novo? Por que ela pede isso? Porque ela se sente segura. Ela está em processo de aprendizagem de leitura e para ela, ler com segurança é um treino maravilhoso. E aí eu já vi profissionais de falar assim: ah, não, eu não deixo eu repetir o livro, porque ela tem que aprender. Eu deixo, claro que deixo, até incentivo que ela leia aquele livro, porque eu estou trabalhando além do processo da leitura, porque quando ela já tem segurança e conhecimento, ela lê com entonação, ela respeita a pontuação, ela entende melhor o que ela está lendo, né? E melhora a autoestima, né? Então, ajudar a autoestima da criança é importantíssimo. Monitorar as tarefas, marcando tempo, ajuda a criança a se programar. Eu trabalho com cronômetro no consultório, tem um cronômetro bonitinho que chama Mouse Time, que é um ratinho que vai comendo ali as maçãzinhas até chegar, em vez de ficar aquele relógio tenso, ó, você tem o tempo do ratinho comer as maçãzinhas até chegar no queijo para acabar essa atividade. Então, a gente trabalha o cronômetro, mas de uma forma bem tranquila, né?
incentivar e recompensar todo comportamento e desempenho, não recompensar nem com comida e nem com dinheiro, né? Isso é muito importante. Trabalhar com sentimentos, parabéns, estou feliz por você ter conseguido, né? Enfatizar o processo e não o objetivo. Parabéns por você ter terminado de fazer a atividade. Depois a gente vai ver se essa atividade está certa ou não, né? Isso a gente vê depois, mas o processo que é muito importante. Separar o aluno dos pares que estimulam ou encorajam o comportamento inadequado dele. Se essa criança que é hiperativa fica lá no fundo da classe com a turma do fundão, não é proveitoso, isso em todas as idades, né? Permitir que a criança tenha os movimentos dentro da sala de aula. Ter paciência não significa ser permissivo e tolerante, tipo, deixa ele, ele é assim mesmo. Quantos professores eu já ouvi falar isso de crianças autistas? Deixa que ele é assim mesmo. Não, sabe? A inclusão é sinônimo de pertencimento. E se eu, professor, na sala de aula, falo, deixa lá ele, o que os alunos vão fazer? Vão incluí-los? Não, deixa lá ele. Não podemos pensar nisso, né? Então, o professor, ele tem que ser atuante para motivar a sua turma, né? Então, que tenhamos sempre um olhar ativo e compreensivo com as nossas crianças. E para isso, para que a gente tenha esse olhar ativo e compreensivo, a gente não pode trabalhar com a intuição, a gente tem que ter o conhecimento. E esse conhecimento surge justamente do curso de pós-graduação em psicopedagogia. Nesse curso, é lógico que aqui, gente, olha, é aquela pinceladinha bem, sabe a base de quando você faz a unha? É só a base, né? É só assim, ó, eu dei uma pintada na unha de leve, eu quero ter tudo completo, o pacote completo. É lógico que é no curso de pós-graduação. Eu, na pós-graduação, eu sou supervisora do módulo de estágio. E ele, como eu falei no começo hoje aqui, ele vai te capacitar a sair dessa pós apto a começar o atendimento psicopedagógico. Dá insegurança? Claro que dá, gente. Que emprego que você começa que você não se sente inseguro, você não sente, estou com medo. Mas a supervisão que é feita durante esse estágio clínico vai te ajudar, né? Vai te ajudar a enfrentar as questões, a ter essa percepção. Toda base teórica e prática você recebe toda durante o curso da pós-graduação. E eu finalizo deixando aqui, se uma criança não aprende do jeito que ensinamos, temos que ensiná-la do jeito que ela aprende. Olha que profunda essa frase, né? Eu vou repetir. Se uma criança não aprende do jeito que ensinamos, temos que ensiná-la do jeito que ela aprende. Uma vez eu estava conversando com o mestre, né? Eu fui participar de um congresso e conversando com um dos palestrantes, e ele perguntou no que eu trabalhava. Eu falei, eu atendo crianças com dificuldade de aprendizagem. Aí ele olhou para mim, ele falou assim: é dificuldade de aprendizagem ou dificuldade de ensinagem? E aí eu parei para pensar, é verdade, né? Porque se a gente não ensina do jeito que a criança pode aprender, a dificuldade não está nela em aprender, porque ela é capaz. É isso que a gente tem que pensar. Esta criança, ela é capaz. Às vezes, uma mudança na aprendizagem, na forma de levar este conhecimento, é que faz com que essa criança consiga ou não aprender. Então, é muito importante que a gente tenha realmente esse olhar para esta criança. Eu sou suspeita para falar sobre a atuação do psicopedagogo clínico, né? Porque realmente eu fiquei